Glória a Deus. Gente, nós vamos falar de algo muito sério, mas eu quero que você interaja comigo com essa descontração. Está na tela, Romanos 14, versículo 7. Nós vamos partir daí e nós vamos dar um rolezão na Bíblia para a gente aprender do Senhor. Eu quero compartilhar Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Só até aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra que será ministrada aos nossos corações seja ministrada, Senhor, de uma forma tremenda, nos impacte de uma forma, Senhor, absoluta, mudando toda a estrutura do nosso ser. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos sair daqui diferente, nós queremos carregar tudo que iremos receber aqui de Ti, por onde quer que nós andarmos, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos sair daqui queimando por Ti, ainda mais apaixonado por Ti, ainda mais, Senhor, tendo o Senhor morando em nós e não perdendo nenhum segundo da Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Então vamos lá, gente. O reino... sumiu. O reino de Deus, pode deixar na tela que de vira e mexe a gente vai falar dessa palavra. O reino de Deus, Paulo está sendo claro para a gente em Romanos, dizendo o que o reino de Deus não é e dizendo o que o reino de Deus é. Em primeiro lugar, o que eu queria falar com você é o seguinte: tudo que a gente viveu até agora é lindo demais, mas algo me incomoda, algo me entristece, não com vocês, tá bom? Mas em muitos lugares por onde eu vou, também aonde eu congrego, e eu bato muito isso com os jovens. Não admitam viver apenas um avivamento de sábado. Levem o avivamento contigo por onde quer que você vá. Nós somos agentes de avivamento. Aonde nós estivermos, a palavra diz que o Senhor também estaria conosco. Onde estiverem dois ou mais, Ele estaria. Jesus disse em João 14 que Ele estaria com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não faça de Jesus, não faça do Espírito Santo, desculpe, não se ofenda, não sei se está fazendo alguma transmissão sem nenhuma ofensa com nenhuma religião, mas não faça do Espírito Santo um caboclo. Não faça do Espírito Santo uma entidade, que ele vem num culto, eu sinto a presença dele e depois ele vai embora, como a gente vê em centros, em terreiros e etc, etc. O Espírito Santo, por favor, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele nos ama, ele não quer vir nos fazer uma visita, ele quer vir e fazer morada, ele quer transformar a minha e a tua vida. Ele não quer fazer com que você seja a melhor versão de você. O Espírito Santo quer literalmente matar você, acabar com você, para que Jesus seja gerado em você. Você não vai sair daqui só melhor. A proposta de Deus é que você saia daqui uma nova criatura. E que esse processo, ele só comece no dia de hoje. E ele nunca vai terminar, nem na glória. Nós estaremos com ele em corpo glorificado. Mas esse processo nunca termina. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, se agarre nas palavras de Deus. Se qualquer coisa que eu vier falar para você essa noite, se for porventura de mim, da minha carne, o Espírito Santo vai testificar no teu coração. Você não precisa se abraçar nisso, mas por favor, se essa noite ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu rogo, por favor, se o Senhor falar com você, deixa o Espírito Santo fazer a obra completa. Não tape os teus ouvidos, não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida e te fazer uma nova criatura. Eu quero que vocês saiam daqui essa noite umas 20 vezes mais apaixonados do que eu sou por Jesus. Pelo menos umas 20 vezes. Eu não quero que vocês saiam daqui igual a mim. Eu quero que vocês saiam daqui pelo menos hoje umas 20 vezes mais apaixonados que Jesus. E o meu desejo para essa igreja, pastor, é que daqui a pouco a gente saiba de um missionário que está fazendo a diferença no Sudão e que saiu daqui. E que a gente saiba que o movimento de juventude, um dos maiores do mundo, saiu daqui. E que a gente saiba que homens e mulheres de Deus que estão orando, profetizando, curando, testemunhando, vivendo, saíram daqui. Você crê que isso é possível? Eu creio demais. Por isso que eu aceitei o convite e estou aqui essa noite. Por isso que eu me propus falar a vocês sobre o reino de Deus. Eu também sou líder de jovens, já na caminhada há cerca de 18 anos de caminhada, completados agora em março. 18 anos de caminhada, desses 18 anos, uns 17 à frente de liderança de louvor, liderança de jovem. A gente já caminhou um bocado, a gente já viu um bocado de coisa.
eu queria compartilhar algumas experiências do que eu tenho aprendido. Eu estou com 17, 18 anos de caminhada e eu não estou cansado. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer. Eu não cheguei nem no início ainda do que Deus quer fazer através da minha vida. Por isso eu peço que Ele renove a minha esperança, a minha força, a minha fé todo dia. Sabe por quê? Jesus nos garantiu uma coisa: os dias eles são o quê? São maus. Jesus fala que o mundo ele jaz no maligno. Jesus fala que no mundo a gente teria o quê? Sou só eu que passo aflição ou tem mais alguém aqui? Levanta a tua mão se você passa por alguma aflição. Ah não, pensei que fosse só eu. 18 anos de caminhada, casado há 14 anos, minha esposa está ali, meus filhos estão ali, um de 12 e uma de 9, a Maria de 9 e o Augusto de 12. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Lembra daquela música do Thales? Todo dia as propostas, as tentações. É só comigo? É todo dia, gente. Até a estatura do varão perfeito. É todo dia matando a sua própria carne. Mas deixa eu fazer você entender uma coisa. A gente vai entrar no texto já já. Eu sei que eu já usei uns 15 minutos das 2 horas que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se é que pode haver um segredo para uma vida em Cristo, se é que pode haver, se alguém estiver anotando aí, anota. Se é que pode haver um segredo para andar com Cristo, o segredo chama conhecimento. Jesus diz que se conhecer a verdade vai fazer o que com a gente? Eu sempre explico isso, eu não sou gnóstico. O que isso significa, digam? Gnóstico é aquele que crê, que acredita que eu preciso conhecer algo para a salvação. Você não precisa conhecer, a salvação ela não vem até nós através de um conhecimento. Não é porque você conhece a palavra que você é salvo. A salvação é pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. A salvação você não consegue pagar por ela. A salvação é uma oferta de Deus em nosso favor. Porém, a libertação tem um preço. Jesus já te salvou, mas você pode ser salvo e não ser liberto. Por isso que Jesus diz que quando você conhece a verdade te liberta. Por isso que quando quando Jesus está lavando seus pés, Simão fala: então me lava todo, mestre. Jesus diz: não, calma, vocês não precisam ser banhados por inteiro, porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Libertação vem através da chave do conhecimento. Em Apocalipse diz que ele tem a chave de Davi, que abre porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre. Quando você conhece algo destrava dentro de você. Verdade ou mentira? Nós colocamos aqui o texto porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Você provavelmente já foi alfabetizado. Então toda vez que você lê isso, você não precisa ler assim: P-P-P-O-O-R, P mais O mais R dá por. Você não lê assim. Por quê? Porque você já tem esse conhecimento. A partir do momento que você tem um conhecimento, ele destrava a tua vida e tua vida nunca mais vai ser a mesma. É como andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você pode ficar 10 anos sem andar de bicicleta, tomar até um tombo ou outro, mas você continua sabendo andar de bicicleta. Exceto alguns que são meio tontos, que esquece das coisas. Vocês estão entendendo? Vocês ainda estão ligados? Ih, rapaz. Vocês ainda estão ligados? Vocês ainda amam Jesus? Então vamos lá. Tem gente que está ligada que eu nem falei. E agora eu falei. Vocês estão ligados? Fiquem ligados, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a gente conhece algo, gente, a nossa vida é transformada e jamais se torna a mesma. Quando você sabe que 2 mais 2 são 4 e você sabe operar qualquer equação de matemática, você consegue resolver. Por quê? Porque você tem um conhecimento. Um conhecimento é uma chave que abre muitas portas. E Jesus está dizendo para a gente que nós precisamos conhecer. Lembra da palavra, se não me engano, em Oséias, que nós precisamos conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. Lembra Jesus dizendo: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Se você não conhece a Escritura, como é que você vai conhecer o poder de Deus? Um grande teólogo, uma vez, ele disse que poder sem santidade é bruxaria. Ninguém que tem poder diante de Deus e não é santo é de Deus. Se a pessoa tem poder em Deus, mas não tem vida de santidade, ele é um bruxo, ele é um mago, ele é um feiticeiro, ele é um endemoniado, mas ele não tem parte com Deus. Porém, em outra parte, se eu tenho religiosidade e a minha religiosidade não se traduz em poder, eu sou apenas um religioso. Religiosidade caminha com poder, poder caminha com religiosidade, e eles dialogam entre si.
E como é que isso acontece em nós e através de nós? Através do conhecimento de Deus. Lembra da palavra que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 4, onde ele diz que as armas das nossas milícias, vocês ainda estão ligados? As armas das nossas milícias, elas não são carnais. Pense comigo. Paulo está dizendo, ele diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam no reino celestiais. Presta atenção no que eu estou falando, que isso é muito importante. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o meu irmão, não é contra o meu vizinho. A nossa luta é com um principado e potestade que estabelece uma cultura e faz com que o meu vizinho viva como ele vive. E aí Paulo diz que a chave para vencer isso é, em Coríntios ele fala, as armas das nossas milícias não são carnais. Assim como a nossa luta não é contra a carne, não é carnal, as nossas armas também não são. Às vezes a gente quer ganhar na força, mas o profeta diz no Antigo Testamento que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. O Senhor poderia fazer por violência, igreja, mas ele escolhe não agir assim. Lembra quando Jesus arranca a orelha do soldado romano lá, do Malco, do soldado de Jesus? Falei Jesus? Pedro, tu fez assim, eu até estranhei. O que eu falei? Ele fez assim para mim, ó. Eu falei, o que eu falei? Eu falei alguma besteira. Pedro, obrigado pela sinalização. É bom ter uma galera aqui da equipe, né? Pedro, gente, calma, o pessoal já me desconstruiu, né? Já veio, falou, agora mandou uma heresia dessa. Quando Pedro, no Getsemane, decepa a orelha do soldado Malco, o que Jesus faz? Jesus, depois de botar a orelha no lugar, Jesus fala, rapaz, você não sabe que se eu rogasse ao Pai, Ele enviaria miríades e miríades de anjos, mas não é assim, não é por força, é pelo Espírito. E é o Espírito Santo que Jesus fala em João 14, que viria, não nos deixaria órfãos, nos lembraria tudo o que o Senhor disse, para eu ser iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que me lembrar daquilo que Jesus disse. E como é que eu sei o que Jesus disse? Eu preciso conhecer a palavra. Tudo está alinhado ao conhecimento de Deus. E aí Paulo fala, e aí a gente vai caminhar e acabar essa introdução e entrar na palavra. E aí Paulo fala que as armas das nossas milícias, elas são poderosas em Deus. E como é que as armas das nossas milícias, como é que a arma que a gente guerreia, ela opera? E aí Paulo fala, elas são poderosas em Deus, para destronar todo o principado e potestade que atuam na mente humana, fazendo e levando cativo todo o pensamento a Cristo, aquele que era o autor e consumador da nossa fé, aquele que opera em nós o querer e o efetuar, aquele que é tudo em todos, a Ele honra, glória e majestade eternamente. Eu não estou preocupado com a salvação da tua alma, porque isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus. Em Romanos 9, Paulo diz que Deus escolheu Jacó, aborreceu Esaú, Ele salva quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. E se você está aqui, você respondeu a Deus. Se você respondeu a Deus, eu acredito que você é um salvo. Eu não estou preocupado com a tua salvação, eu estou preocupado com como você desenvolve a tua vida de salvação nessa terra. Eu estou preocupado com as tuas características de alguém que é salvo. Eu estou preocupado com o entendimento que você tem do reino de Deus, porque se você não entende o reino de Deus, você pode ser salvo, mas não vai viver como um salvo, não vai ter os benefícios de um salvo, não vai ganhar gente para Jesus como um salvo, a tua vida não vai mudar como um salvo, você vai andar na igreja por 10, 20, 30 anos, vai ser apenas um religioso, e a tua vida não vai mudar, e de ninguém da tua volta vai mudar. O meu compromisso é esse. Como eu falei, é não dar nenhuma cajadada em vocês. Vocês ainda estão ligados? Mas é explicar para vocês acerca do reino de Deus. É liberar algumas chaves sobre vocês para que vocês saiam daqui incendiando por onde vocês passarem. Eu posso ouvir um amém? O chamado de Jesus, a grande comissão de Jesus foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O problema é que a gente se acomodou e a gente adapta esse versículo ao nosso bel prazer e diz para as pessoas aí fora assim: vinde de todo mundo à minha igreja. A grande comissão é ide. A grande comissão é nós temos que ir como igreja.
Mas nós muitas das vezes preparamos uma boa estrutura e gritamos aos 7 ventos: venham conhecer a minha igreja. Você é a igreja do Senhor. Leve a igreja do Senhor com você aonde você for. Apresente a igreja do Senhor para qualquer pessoa através da tua vida. Rogo-vos, pois, Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o teu culto racional. E não se conforme com esse presente século, mas transforme ele com a renovação do teu entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem o melhor para você, mas para isso você precisa se levantar como uma geração de inconformado. Para isso você precisa mudar a tua mente. Em 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que nós temos em Cristo o sim e o amém de Deus. Todas as bênçãos celestiais nós temos em Jesus. Tudo que você quiser pode ser seu em Cristo. Basta você tomar posse pela fé. E como é que você toma posse pela fé, Rodrigo? Através das tuas atitudes. Porque Tiago diz que a fé sem obras é? Como tu dizes que tem fé, e eu com a minha obra te mostro a minha fé. Tiago, se não me engano, capítulo 4, Tiago diz: de que tem proveito você despedir alguém com fome, com sede, precisando de roupa, só com uma oração? Vai lá, irmão, eu te abençoo. De que isso presta? De que isso tem proveito? Gente, Jesus quer mudar a nossa mentalidade. Por isso que a mensagem de Jesus foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mesma mensagem de Jesus, é a mesma mensagem de João Batista. Jesus está proclamando para a gente: vem um reino sobre vocês. E a única maneira de entrar nesse reino é se arrependendo. Digam, mas eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho que me arrepender todo dia. Todo dia. Digam, mas eu preciso. Esse é o processo de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Digam, mas eu desci do monte, e agora? Se você não tiver essa consciência de quem você é e de quem o seu Deus é, e você porventura por algum segundo tentar inverter essa equação e achar que você é Deus de Deus, e achar que agora você pode dar ordem em Deus, e achar que agora é Deus que tem que pedir perdão para você porque Ele não atendeu a sua oração, e não o contrário. Deixa eu te explicar algo sobre oração. Desculpa se isso vai te ofender. A oração não move a mão de Deus. Deus, Ele é soberano. Ele não se move por nada nem por ninguém que não seja Ele mesmo. Ele decide ir e vir. Ele faz a ferida, Ele cura. A tua oração não move o braço de Deus, mas a tua oração te move para o braço de Deus. Vocês entenderam? A tua oração te coloca disponível a ser alinhado à vontade de Deus. A tua oração diz, como Jesus nos ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não é a minha. Não sou eu dizendo para Deus e aconselhando Deus, dizendo o que Deus deve fazer, mas sou eu dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Eis-me aqui, eu quero estar alinhado, vivendo no centro da tua vontade. Igreja, um reino está vindo. E esse reino está mais próximo do que nunca. O reino de Deus está chegando. Nós temos visto os sinais. Esse reino está mais próximo do que nunca. Mas como eu entro nesse reino? Como isso acontece, digam? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista, se não me engano, em João capítulo 3, ele fala aos fariseus. Eu sei que não tem nenhum aqui essa noite, mas ele fala assim: raça de víboras, quem vos enganou que vocês escapariam da ira vindoura? Mas ele não bate um martelo e diz que eles iam para o inferno. Ele diz assim: provocai, pois, bons frutos de arrependimento. O arrependimento ainda é a chave, igreja. Um coração contrito e quebrantado. O que diz o salmista Davi? Que Deus não rejeita. A chave
para ter acesso a Deus ainda é o arrependimento. Jesus fez todas as coisas. Na cruz do Calvário ele disse: está consumado, está feito. Não há nada que possamos fazer que acrescente ou que diminua o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é perfeito e é completo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você só usufrui de tudo que Jesus fez se você se arrepender. Se você crer, se você andar em fé, você experimenta. Deixa eu te dizer uma outra coisa: ninguém vai para o inferno porque Deus não perdoou. Ninguém vai para o inferno porque Deus não perdoou. Deus perdoa a todos. Deus não odeia ninguém. Deus é amor, Ele está na luz. Se alguém colocou isso na tua cabeça, tira em nome de Jesus. O ódio é algo que nos mantém escravo, e Deus não é escravo de ninguém. Deus é espírito. Ali onde a presença do Senhor está, a liberdade. Ele é livre, ele não é escravo nem do diabo, nem do ódio, nem da vingança. Deus não é escravo de nada. Ele é soberano. Ele ainda governa sobre todas as coisas. Entenda, em nome de Jesus, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nos escolheu primeiro. É esse Deus que te ama incondicionalmente. Mas você só experimenta a vida se você se arrepender. Não é por falta de perdão. Tem muita gente que vai de repente chegar no inferno e falar: poxa, mas Deus não me perdoou. E Deus vai dizer: eu te perdoei, mas você não permitiu que o meu perdão se manifestasse na tua vida. E como é que o perdão de Deus se manifesta? Através do arrependimento. Quantos querem cura de Deus essa noite? Se arrependam. Você quer vitória do Senhor? Você quer portas abertas? Se arrependa. Gente, esse ainda é o único caminho. A porta é estreita. Jesus nos ensinou: a porta é estreita. Depois de 2000 anos, os homens tentando alargar a porta, ela continua do mesmo tamanho. Ela ainda é estreita. Mas além da porta ser estreita, o que Jesus fala na frase seguinte? Pode falar mais alto. E o caminho é? Ô Jesus, já não bastava a porta ser estreita? Jesus diz que a porta é estreita. Depois ele ainda diz que o caminho não é apertado. E agora, Digão, o que eu faço? Vou para casa e vou chorar? Vai não. Porque existe algo sobre a minha e a sua vida que faz com que nós deslizemos sobre lugares apertados. Você sabe o que se chama esse algo? Se chama o óleo do Espírito Santo. Ele te faz deslizar em lugares apertados. Aonde você achava que não tinha acesso, você tem, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. O véu foi rasgado de alto a baixo, para mostrar quem é que ainda conduz e manda sobre todas as coisas. Ele te deu acesso. Mas o acesso ainda é pela mesma porta. O arrependimento. Jesus, ele fala que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Eu não vou ter tempo, não vou querer me alongar para falar de tudo isso que está nesse texto. Eu quero falar sobre uma coisa só com você. Eu quero falar sobre a justiça de Deus. Porque a primeira frase que Paulo diz é o reino de Deus, em Romanos 14, 17. O reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas ele é justiça. O reino de Deus se estabelece através de justiça. Só que há um problema. A gente confunde justiça com juízo. E a gente acha que Deus fazer justiça a alguém que me prejudicou é Deus ir lá e esmagar aquele miserável. É Deus ir lá e pesar a mão. Porque quem me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai se arrepender. Esse não é o Deus que eu conheço. Esse Deus pode se chamar qualquer coisa, inclusive diabo, mas não é o Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço é de graça e misericórdia. O Deus que eu conheço é amor. E quando a palavra fala em Hebreus que ele é amor, mas também fogo consumidor, você precisa entender para que serve esse fogo. Não é o fogo para arder e te lançar no inferno. É o fogo que consome pecado. É o fogo que transforma pessoas. É o fogo que refina o ouro.
O reino de Deus é justiça, não é juízo, não é vingança. Justiça, como disse lá o Tom Molinari, nós fomos na pregação do Tom, linda demais. O Tom usou uma frase que me marcou: justiça é aquilo sendo feito de forma original, como deveria ser. Aquilo pelo qual foi estabelecido, aquilo volta à sua origem. Isso é justiça. Se você foi feito para adorar a Deus, o que é justo? Que você adore. Então como é que Deus aplica a justiça dele? Você foi feito para morar no Éden, para adorá-lo dia e noite, mas Adão perde tudo isso, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, reconquista tudo, e Deus aplica a justiça dele em nosso favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Nós fomos justificados. O reino de Deus é um reino de justiça. E como é que ele aplicou justiça em nosso favor? Ele puniu o seu filho para não punir você. Quantos estão entendendo? Ele se fez pecado no meu e no teu lugar. Gente, toda vez que Deus quiser aplicar a sua justiça, saiba que quando Deus quer aplicar a sua justiça, o que Ele quer aplicar de verdade é a sua misericórdia. Justiça de Deus é misericórdia. Lembra o que Samuel fala para Saul? Através de Deus, dizendo: misericórdia, não era melhor você obedecer do que sacrificar? Lembra o que a palavra diz no Antigo Testamento? Misericórdia quero e não sacrifício. Sabe qual é o sacrifício que agrada a Deus? Quando você sacrifica você mesmo para perdoar alguém. Quando você sacrifica a sua própria vontade para abençoar alguém. Quando você tira do teu para dar para alguém. Mas alguém pode falar? Pode falar. Não foi isso que ele fez, gente? Esse não é o propósito? É alguma heresia que eu tenho dito? Filipenses 4 não fala disso? Tenhais, pois, vós o mesmo espírito que Jesus, que existindo em forma de Deus, em nenhum momento julgou com usurpação ser igual a Deus. Cara, ele é Deus. Ele poderia julgar com usurpação, que ele não estaria usurpando de nada, porque ele é Deus. Mas ele não se vê dessa forma. Ele se esvazia e vem morrer por mim e por você, no meu e no seu lugar. Para que, como Paulo diz em Romanos, para quem nós fôssemos feitos justiça de Deus, cara. Ele foi trespassado, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 diz que a Deus agradou moê-lo. O pai teve que se agradar da moenda do seu filho, porque era o justo juiz, que prometeu que derramaria sobre toda a terra fogo, que prometeu que sobre nós vinha a ira de Deus. É o que a palavra diz em Apocalipse, da taça fumegante, da ira santa de Deus, programada para ser derramada na vida de todos os pecadores. Mas ele foi transpassado, ele foi moído, não você, ele. E no Getsemane ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. E pessoas não entendem e dizem: Jesus fraquejou. Mas essas pessoas nem sabem de que cálice Jesus estava falando. Não estava falando do cálice da morte, mas do cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre mim e sobre você. Por isso que ele diz: Deus meu, por que tu me abandonou? Deus estava ali, igreja. Deus não abandonou o filho. Mas o filho, por alguns dias, foi separado do pai, enquanto vivia de eternidade em eternidade. Por amor a quem, igreja? Se você não pode falar glória a esse Deus por isso. Deus, tu é louco, tu é um absurdo. Como é que tu me ama? E o que eu e você merecemos por isso? Nada. Nós merecemos o fogo do inferno. E ele vem com a sua graça e te perdoa. E você pode virar e dizer: Senhor, mas há algum mérito em mim? E Deus te responde: não, filho, o mérito é meu. O mérito ainda está em mim.
Eu estou vendo tudo aquilo que você pode se tornar em mim. Você ainda não é, mas vai ser, porque Paulo diz que um dia o veremos face a face e seremos como ele é. Igreja, em nome de Jesus, eu sei que vocês estão entendendo. E Jesus diz: se possível, afasta de mim esse cálice. É pesado, Pai, é duro. Eu vou passar por algo que eu nunca passei. Qual é o seu nome? Mateus? Mateus, tu imagina Jesus falando com o Pai assim: Pai, eu vou passar por algo que eu nunca passei. Você imagina Deus passar por uma coisa que nunca passou? Gente, Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Mas existia uma coisa que Jesus nunca tinha passado: era a ausência do Pai. E Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele roga 3 vezes. E o resultado final você já sabe, ele vai até o final. Ele vai até o final, e morte de cruz, e morte vergonhosa, para se cumprir o que diz na palavra, que ele tomou as nossas vergonhas, encobriu multidão de pecados, e neles estavam os meus e os seus, o que já cometemos e o que ainda iremos cometer, foi pago. E depois disso tudo, Jesus brada, e Jesus diz: entrego nas tuas mãos o meu espírito, está consumado, está feito. E quando Jesus rende o seu espírito, quando Jesus é recolhido pelo Pai na cruz do Calvário, eu entendo pelos olhos da fé que o cálice que Jesus carregava, o cálice da ira santa e fumegante de Deus, que era para ser derramado sobre mim e sobre você. Quando Jesus bebe desse cálice, rende o seu espírito, e esse cálice cai ao chão. Pelos olhos da fé eu vejo o cálice rodando, rodando, e quando esse cálice para, eu chamo Satanás e todos os seus demônios para olhar para dentro desse cálice, porque esse cálice está vazio. Porque não tem uma gota, Mateus. Jesus bebeu tudo. Não ficou uma gota para que eu e você bebesse. A ira santa de Deus caiu sobre o seu próprio Filho, para gerar em nós vida, e vida em abundância. Meu desejo é que você saia aqui dessa noite pegando fogo por Jesus, com entendimento, porque o nosso culto é racional. Eu quero que você saia falando, como a palavra diz, se não me engano, no livro de 1 Pedro, que vocês estejam prontos para responder a cada um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da minha esperança? A razão da minha esperança não é só o que ele fez, é o que ele faz. Porque ele não só fez o que fez 2000 anos atrás, ele continua fazendo. E o apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória que ainda está para ser revelada é Cristo em você. Como é que Cristo manifesta isso, Digão? Através do arrependimento. Só tem uma maneira de entrar no reino de Deus: se arrependa. Se arrependa e crê no Evangelho. Se arrependa e provoque bons frutos. Se arrependa e ande diuturnamente na presença de Deus. Eu quero fazer uma convocação a todos vocês. Se coloquem de pé, por favor. Eu estou terminando e não é mentira, é verdade. Eu quero fazer uma convocação a todos vocês. O Senhor Jesus diz em João, se não me engano, no capítulo 10, ele fala aí: e todos conhecerão que vós sois os meus discípulos. Mas não é quando abrirmos uma igreja, não é como quando nos reunimos. Vocês ainda estão ligados? Deixa a banda se arrumar aqui, ainda presta atenção em mim, que Deus ainda tem coisa para falar com você. Vocês ainda estão ligados? Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse: o mundo vai conhecer que nós somos discípulos. Não é quando o Michel tocar muito baixo, não é quando eu cantar muito, não é quando abrirmos uma linda igreja,
mas é quando nos amarmos. Porque Paulo diz que mesmo que eu dê o meu corpo para ser incendiado, queimado, se não tiver amor não serve para nada. Mesmo que eu pegue a minha fortuna e divida com os pobres, se não tiver amor não serve para nada. O que legitima é o amor, porque 1 João diz que Deus, ele é amor. E Deus manifesta o reino do Filho do seu amor. Como diz o apóstolo Paulo, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Quantos estão no reino do Filho do seu amor? Digam amém. Então manifestem misericórdia, manifestem perdão. Jesus nos ensina e diz: se você vier ao altar com a sua oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, entenda, igreja, não sou eu que tenho algo contra ela, é ela que tem contra mim. Jesus fala: deixa a tua oferta separada, volta, se reconcilia. O reino de Deus é um reino de reconciliação, é um reino de reconciliadores. A palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O reino só tem a ver com isso. Reconciliação. Portanto, eu quero te fazer um apelo. Se tem alguém aqui chateado com alguém, se tem alguém aqui triste com alguém, se tem alguém aqui precisando pedir perdão a alguém, ou devendo perdão a alguém, você vai sair do seu lugar, as luzes estão escuras, e você vai procurar essa pessoa e vai falar: mano, você me perdoa, eu abro mão do olho por olho, dente por dente, porque Jesus diz: ouviste o que foi dito pelos profetas, ouviste o que foi dito por Moisés, olho por olho, dente por dente, mas entre vós já não será assim. Jesus quer promover reconciliação, encontro. Deixa eu te dizer, você só vai conseguir ter um encontro com Jesus se você primeiro se reconciliar com teu irmão. Eu vou morrer pregando isso, porque o evangelho ainda não mudou. A tua oração não passa desse teto da igreja. Você quer um exemplo para isso? Paulo fala: maridos, se vocês não tratarem as vossas mulheres como a parte mais fraca, as suas orações são interrompidas. Não importa se dentro da tua igreja você é o xaramaraná, não importa se você tem dom, se você não tem fruto, você não sobe. Mateus capítulo 24, Jesus diz: para a esquerda, os que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Mas Jesus, em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios. Mas Jesus diz: eu não vos conheço, porque não é o dom, é o fruto. E vocês foram da oliveira braba, vocês foram arrancados da oliveira braba e enxertados na oliveira verdadeira, para que deis muitos frutos e o vosso fruto permaneça.